Por isso eu gostaria de convidá-los para lermos o versículo de número 10 do único capítulo da carta a Filemon. Quem encontrou o versículo 10, diga amém. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Vamos ler em alto e bom som toda a igreja. 1, 2, 3. Que gerei nas minhas prisões. Meus queridos, essa carta é a menor carta escrita pelo apóstolo Paulo. Temos aí 25 versículos, a menor carta que Paulo escreveu. Essa carta, ela é uma carta pessoal. Você já percebeu que não é uma carta para uma igreja, mas é uma carta pessoal, dirigida a um crente, nobre, rico, conhecido, por nome Filemon. Por isso que nós chamamos carta a Filemon. Quando a carta foi escrita pelo personagem que o nome está aí no livro, aí a gente não diz carta A, mas a gente diz carta D. Por exemplo, as cartas de Pedro, não é carta a Pedro, mas carta de Pedro, porque foi ele que escreveu. Nesse caso, não foi Filemon que escreveu, foi ele quem recebeu a carta. Por isso, carta de Paulo a Filemon. Filemon morava na cidade de Colossos. Ele foi convertido ao evangelho pelo trabalho evangelístico de Paulo. E pela sua influência, logo ele hospedou na sua casa uma igreja, um núcleo, um ponto de pregação, seja qual for o nome, que lhe soe com mais naturalidade. Mas ele hospedou na sua casa um trabalho evangelístico de natureza inicial. Ele tinha um filho cujo nome era Arquipo. Arquipo. Está no versículo de número 2, esse personagem. E Arquipo foi nomeado dirigente daquela igreja na casa de Filemon. Por que que Paulo escreveu esta carta a esse homem nobre, rico? Essa carta pessoal. Por causa da fuga de um escravo por nome Onésimo. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo fugiu. Na condição de escravo, ele não tinha um salário. Ele não tinha remuneração, logo ele precisou provavelmente furtar alguns bens da casa do seu senhor, ou quem sabe dinheiro, para poder assim fazer uma viagem tão longa de Colossos até Roma, a capital do império. Chegando em Roma, Onésimo percebeu que as coisas não seriam tão simples. E ouvindo falar que Paulo estava em Roma, logo ele lembrou do ministério de Paulo. Lembrou da influência de Paulo na propriedade que ele morava, o que Deus havia feito. Por isso ele procurou o apóstolo Paulo na casa, pois a primeira prisão de Paulo não foi na masmorra, no presídio, foi numa casa que ele pagava o aluguel e a guarda pretoriana fazia ali a segurança. É claro que era uma prisão, mas essa primeira prisão foi em uma residência. Onésimo, portanto, foi em busca dessa residência, se apresentou ao apóstolo Paulo e, com o passar do tempo, recebeu a Cristo como seu Salvador. É por isso que o versículo de número 10, que eu pedi aos senhores e às senhoras para lerem, esse versículo diz: o apóstolo Paulo se dirige a Filemon, dizendo: peço-te por meu filho
Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Não. Paulo não teve um caso com ninguém, com nenhuma mulher na prisão para gerar um filho. Essa linguagem de paternidade ela é muito comum na igreja. O meu pai na fé, a minha mãe na fé, a pessoa que me ganhou para Cristo, que me conduziu através da palavra a aceitar Jesus como Salvador. Então não estranhe essa linguagem. Paulo está falando de um converso. O meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Esse Onésimo era um escravo fugitivo, aceitou a Jesus na prisão. Quando foi ter com Paulo, foi discipulado, haviam outros crentes ali fazendo companhia a Paulo, como Epáfras, como Marcos, como Aristarco, como Lucas e Demas e outros. E também se juntou a estes Onésimo. Onésimo aceitou a Jesus, foi discipulado, e o apóstolo Paulo decidiu enviar Onésimo para o seu antigo proprietário, para o seu dono. Talvez você estranhe, porque crentes tendo escravos, meus irmãos, a mudança provocada pela palavra, ela pode ser imediata. Tem gente que ouve a mensagem e logo essa pessoa já passa por significativas mudanças. Outros levam tempo. Cada época da história da igreja, Deus trabalhou de uma forma diferente. Existem mudanças na área da família, na área social, que levaram tempo. Se você chegar em uma tribo africana para plantar uma igreja, para evangelizar, você vai fazer o apelo, chamando as pessoas para aceitar Jesus, e é provável que venha um homem aceitar Jesus e várias mulheres acompanhando ele. E no final do culto ele vai apresentar o missionário dizendo: essa aqui é minha esposa, essa outra também é minha esposa, essa terceira também é minha esposa, porque naquelas tribos, desde épocas imemoriais, milenares, é a cultura que eles conhecem, da poligamia. E uma mulher sem marido nessas tribos, logo ela é apedrejada, morta, violentada. Seria uma agressão para o trabalho ali naquele lugar, que de imediato o missionário exigir que o novo convertido elimine ali as outras esposas, escolha apenas uma. Não é que a igreja apoia, mas a transformação, ela demanda um tempo, e às vezes aquela geração nunca vai entender isso. E o pastor, o missionário, eu estou dando aqui uma pincelada sobre missões transculturais, antropologia missionária. Às vezes, a única missão do pastor ali é interferir na próxima geração. As crianças que forem crescendo naquela aldeia vão ver no pastor um referencial de família. Vai ver que o pastor, que o missionário ali é o que fala melhor. Talvez tem algo que chame a atenção, tem uma esposa, tem um cuidado especial, e a próxima geração vai reproduzir isso. Então acontece isso na obra missionária. Então a escravatura era legalizada no Império Romano, era legal perante a lei ter escravos. E não vamos muito longe. No início do século XX, ainda existiam crentes na América do Norte, nos Estados Unidos, que tinham escravos. Martin Luther King morreu defendendo a liberdade, ele era um pastor negro. Então, esse entendimento sobre a escravatura, ele levou tempo para que as pessoas compreendessem. Então, Paulo devolve, porque a longo prazo seria mais produtivo ao evangelho Paulo devolver o escravo. Por quê? Se o apóstolo Paulo provocasse naquele escravo uma rebelião, uma luta armada, rapaz, localiza todos os demais escravos, isso é do diabo essa escravatura, vai lá, liberta os demais, armado, isso aí nós não aceitamos. Paulo estaria fechando portas para o evangelho.
porque o entendimento das pessoas ainda não estava pronto para isso. E futuramente, Paulo não teria acesso mais àquelas comunidades. Então Paulo deixou o Espírito Santo fazer a obra. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita comigo e diga comigo assim: existem coisas. Mas eu gostaria que vocês falassem mais animados. Diga assim: existem coisas que o conselho não resolve, nem a pregação do pastor resolve. Diga assim: tem coisas que nem disciplina resolve. Diga assim: existem coisas que só o Espírito Santo faz acontecer. Não adianta a gente olhar para isso com estranheza. Tem um bocado de vocês aqui que ainda diz Ave Maria. Não tem, irmão? Ave Maria. Ah, pastor, eu não digo Ave Maria, eu digo Vixe Maria. Pois tu é pior, que tu está dizendo a palavra virgem de forma deformada, né? Porque o Vixe Maria é Virgem Maria, tá? Tem crente que se benze, olha o tanto de tempo que está na igreja. Tem crente que olha o horóscopo para saber qual é a roupa que ele vai vestir. Está com 5 anos de crente, 10 anos de crente, e ainda está preso a algumas coisas, né? Então não estranhe. Tem crente que acredita no signo. Tu é Capricórnio. Tu é o quê? Touro, Gêmeos, né? Aí hoje eu tenho que sair de branco, eu tenho que sair de amarelo, a cor da prosperidade. Tem gente desse jeito ou não tem, irmão? Irmão, não fique procurando para olhar não, irmão. Fica ligado aqui na palavra, olhe para cá. Irmão, já fica caçando, né? Olhe para cá. Então as mudanças, elas levam tempo. O apóstolo Paulo, ele envia porque ele entendeu pela direção do Espírito de Deus. Ele entendeu pela direção do Espírito de Deus que aquele escravo voltando seria uma oportunidade para a igreja que estava na casa de Onésimo crescer espiritualmente através da força do perdão. Eu gostaria que você que está com a sua Bíblia aberta, aleluia, desse uma olhada nos versículos 15 e 16. Filemon, único capítulo, versos 15 e 16. Porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Agora não mais como servo, não mais como escravo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Vamos ler o 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se Paulo não manda Onésimo voltar, ele continuaria escravo, ele continuaria fugitivo, ele não teria melhoras no ambiente social. Aonde quer que fosse encontrado, seria um escravo fugitivo e ladrão. Mas trabalhado pela palavra de Deus, pelo tratamento do Espírito Santo, foi-lhe aberto a porta do retorno, não mais como escravo, mas Deus deu-lhe a chance agora de ser membro da igreja. E Paulo diz para Filemon: recebe ele agora, não mais como servo, mas como teu irmão, e digo mais, recebe como a mim mesmo. Aleluia. Você pode dizer comigo assim que Deus é o Deus dos recomeços? Diga assim: Deus é Deus de recomeço. Aleluia. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de recomeço, irmão. Deus pode mudar histórias. Deus pode transformar pessoas. Pessoas que querem ser transformadas. Porque quem quer brincar com a cara dos outros, aí não quer ser transformado não. Aí não quer receber perdão. Existe perdão para ficar junto, tem ou não tem? Paulo estava propondo aqui o perdão para eles permanecerem na igreja como irmãos em Cristo. Mas existe perdão igual o perdão de Paulo e Barnabé, que tiveram uma contenda por causa de João Marcos, que desistiu. E aí Paulo não queria mais ele na caravana e Barnabé queria. Continuaram crentes, ganhadores de alma, mas cada um no seu caminho.
Diz a Bíblia, como andarão dois se não estão de acordo? Para estar junto tem que ter respeito, tem que estar de acordo. O que segura qualquer relacionamento de um obreiro e um pastor é respeito. O Marcos pode ser o melhor pregador, ele pode ter a melhor admiração, os obreiros podem ter a melhor admiração por mim. Se entre nós não existe respeito, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Em uma empresa, um empregado, ele só fica enquanto ele conheceu o que é respeito. Se ele perdeu a noção do que é respeito, ele não fica mais ali. No casamento, irmão, não é amor que segura casamento. O amor é muito importante, mas eu já vi casais que se amam separados, porque faltou respeito. Quem ama não demonstra que ama em palavras, demonstra que ama em respeito. Se você sabe o seu lugar, lugar de marido, lugar de mulher, então você exercita a sua posição com respeito ao seu cônjuge, aí você está mostrando que ama. Amém ou não amém? O perdão, queridos, não é uma brincadeira de criança. O perdão é algo sobrenatural de Deus que eleva a nossa condição, que eleva o nosso status. E Deus deseja que todos nós melhoremos de posição, melhoremos a nossa situação espiritual. Por isso que Paulo não segurou ali o escravo. Paulo poderia ter feito dele ali o bebê mimado, o novo convertido mimado. Não vai, tu vai ser olhado com olhares estranhos, talvez ele não te perdoe. Não, Paulo diz, eu vou mandar uma carta de recomendação, eu vou mandar um obreiro contigo, te acompanhando. Essa carta aqui é uma carta de recomendação, é uma carta de recomendação, aonde Paulo propõe para Filemon receber aquele crente, e não receber ele mais como escravo, fugitivo, ladrão, mas recebê-lo como um servo de Deus, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, e membro da igreja que vai morar no céu. Glória a Deus. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui a sabedoria de Paulo. Sabedoria de Paulo. Irmãos, a situação não era simples, porque o patrão naquela época estava nos códigos de leis do Império Romano. Se um escravo fugisse da terra do seu senhor, furtando, roubando, e decidisse voltar, e o seu senhor recebesse ele sem punir, aquela casa, aquela família poderia ter problemas com o Estado, porque os fazendeiros vizinhos, os proprietários vizinhos, iam dizer que aquele patrão estava incentivando a rebelião dos escravos. Então o escravo que estava voltando, ele tinha que ser punido, às vezes condenado à morte. Então não era uma situação simples. Filemão poderia alegar, não, eu recebo, mas eu recebo ele na mesma posição, porque senão eu vou ter problema aqui na cidade, eu vou ter problema com os meus pares, com os meus vizinhos. Por isso Paulo não usa de autoridade. Você percebeu aí que Paulo vai por baixo? Você percebeu? Quem leu a Bíblia comigo aí, diga amém. Você percebeu que Paulo não usa de autoridade apostólica. Nem como apóstolo Paulo se apresenta. Leia o versículo primeiro aí, irmão Marcos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo. Como foi que Paulo se apresentou aí na saudação, irmãos? Como foi? Quem está ligado no culto, diga amém. Como foi que Paulo se apresentou? Como prisioneiro. Ele não se apresenta como apóstolo. Ele não quer demonstrar autoridade para Filemon. Porque se Paulo dissesse assim, Adonias: Filemon, não importa o que aconteça, foi eu que te ganhei para Jesus, sou teu pai na fé, sou teu líder, como apóstolo eu te ordeno, eu te digo para tu receber esse escravo. Filemon teria recebido, irmãos. Filemon teria recebido, sim. Se você olhar, vamos ver o versículo 21. Vamos ler o versículo 21. Escrevi-te confiado na tua
Obediência. Sabendo que ainda farás mais do que te digo. Paulo confiava na obediência. Mas ele cita essa obediência no final da carta. No começo da carta, ele se apresenta como prisioneiro. Por que essas questões exigiam sabedoria de Paulo? Primeiro, Filemão estava ofendido, irmão. Irmãos, a gente se ofende aqui na igreja, aqui e acolá, irmãos. Aqui e acolá tem um irmão que se ofende com a irmã. Uma irmã que se ofende com a outra, um irmão se ofende com o irmão. A gente fica sabendo de quase tudo isso aí. A gente não sabe de tudo não, mas um bocado de coisa a gente sabe. Aqui e acolá a gente se ofende. E a Bíblia diz que a ofensa, o irmão ofendido, está lá em Provérbios 18, 19. Olha aí na sua Bíblia. Provérbios 18, 19. Veja como é a situação de um crente ofendido. De um irmão ofendido. Veja aí. Ô rapaz, pastor, eu ouvi aquilo, doeu tanto no meu coração. Eu estou tão pensativo. Quando eu entro na igreja eu lembro daquilo. Quando eu passo naquela rua, parece que eu vivo a mesma cena. Provérbios 28, foi 18, né, que eu falei? 18, 19. Vamos ler todo mundo, como é que está na sua Bíblia aí? Vamos lá, 1, 2, 3. O irmão ofendido é mais difícil do que conquistar uma cidade forte. Um irmão ofendido. Um irmão que está ofendido. Aqui acolá a gente vai aqui atrás. Às vezes, né, a pessoa bota até o pastor no meio. Se o pastor não vier aqui tomar providência, aí o pastor já está no meio do cambalacho também, quando vai ver. Já está no meio. Né? Irmão, eu já acompanhei meus líderes, meu pastor. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão. O meu pastor me ensinou isso. Eu lembro-me que uma vez meu pastor me disse algo no púlpito. E um obreiro dos mais antigos entendeu a coisa de um jeito pessoal. Sumiu da igreja e ficou dizendo de longe, não, o pastor vai ter que me escutar por aquilo que ele disse. E o pastor reuniu alguns irmãos e nós fomos lá na casa do irmão. E o irmão falou o que quis. E o pastor estendeu a mão e disse, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Irmão, não adiantava querer explicar nada. Não adiantava querer justificar nada. Ali, quanto mais explicasse, mais o problema aumentava. Mais o problema aumentava. Entendeu? Eu já vi também, irmãos, meus líderes intermediando reconciliações, e eu me lembro de um irmão que perdoou o outro, entre aspas, mas ele disse assim, não, eu perdoo, porque eu sou alguém que serve a Deus de verdade. Agora, esse aí não merece nem meu perdão não. Irmão, um perdão desse. A pessoa se exaltou e depreciou o outro. Pisou o outro. Você não acha que esse novo convertido aqui, esse Onésimo, no começo da fé, ele não disse para Paulo que ele passava lá na casa do irmão? Os defeitos do irmão. Você acha que ele aceitou de cara assim voltar? Paulo, que conversa é essa, Paulo? Voltar? Você acha que o escravo aceitou assim de cara? Ele teve resistência. Ele contou as falhas do seu senhor. Mas, quando Paulo escreve, olha a sabedoria de Paulo. Quem está escrevendo aqui é Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E ele diz assim, ao amado Filemão. Olha aí, irmão, ao amado. Quando você quer conquistar alguma coisa, irmão, não é por cima não mostra teus méritos. Vai com humildade. A humildade abre portas. Não imponha nada não, irmão. Conquiste pela humildade. No serviço, na igreja, qualquer lugar onde Deus te colocou. Na humildade as portas se abrem. Paulo chama ele de como? Ao amado Filemão. Depois, nosso cooperador. Nosso cooperador. Por que Filemão era um cooperador? Porque recebeu a igreja na sua casa, porque apoiou o evangelho, muitas vezes deu comida para os crentes depois do culto. Ele era ou não era um cooperador? Nós aqui tudo tem defeito, irmão. Se nós for falar um defeito do outro,
A gente sabe um bocado de defeito um do outro, né? A gente sabe quem é o mais zangado, quem é o mais falastrão. A gente sabe quem é aquele que o coração velho é duro. Nós sabemos aqui um bocado de defeito um dos outros. Mas a humildade, ela nos ensina a enxergar aquilo que há de positivo no próximo. Olha Paulo nos ensinando aí. É o amado Filemon, nosso cooperador. Aí cita a esposa, provavelmente essa Áfia era a esposa de Filemon e mãe de Arquipo. E ele finaliza dizendo: e a igreja que está em tua casa. Versículo 4, vamos olhar o versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo já, irmão, coisa boa é a gente saber que alguém ora pela gente. A gente não pode mentir, dizer que ora sem estar orando. Eu contei para os irmãos que outro dia o irmão me marcou aqui no Instagram. É um filho meu que tem aí, que onde me vê, me abraça, eu lhe amo. Não me obedece uma vírgula. Aí ele me marcou lá no Instagram, disse assim: eu sei que as minhas conquistas é pelas orações do pastor Alessandro. Irmão, fazia 2 anos que eu não orava por ele. Foi, aí eu até mandei uma mensagem para ele. Depois eu falei: rapaz, vamos voltar a orar por você, né? Fui com um jeitinho assim para não entristecer. Mas ele tinha aquela expectativa, mas eu não estava orando por ele não. Eu fiquei calado aquele negócio ali, né? Eu não recebi mérito não, fiquei na minha, certo? Quando alguém te pedir oração, ora. E ora de preferência no mesmo dia. Se tu deixar para depois, é bem capaz de tu esquecer. Anota no bloco de notas. Ou então ora na mesma hora. A pessoa mandou a mensagem, ora. Aí você está na vasilha, lavando vasilha, né? Senhor nosso Deus, abençoa ela, prepara, leva para a glória, né? Vai orando, prepara ela para ser mais crente. Abre as portas. Amém ou não amém? Não é? Já tem, não, irmã, tem uns homens do coração difícil de perdoar. Tem uns homens do coração velho, dominado pela vaidade, pelo orgulho, pelo veneno do orgulho. O irmão Marcos está contando aqui um testemunho, Marcos, isso aí, que ele conheceu um irmão, olha, irmã Raiane, um irmão, que a pessoa quando ofendia ele, se não fosse crente, ele dizia assim: espero que não apareça ninguém nem para orar para um camarada desse para ele ir para o céu. Queridos, eu ouvi um pregador recentemente, ele dizia assim: hoje está completando 30 anos que eu sepultei o meu irmão, que foi tirado de mim bruscamente em um assassinato cruel. E eu entendi que para servir a Deus, eu deveria de imediato, não interessava como o meu ser, a minha carne ia receber isso, eu tinha que perdoar aquele assassino. Eu ouvi recentemente um pregador, ele começou a pregação desse jeito. Aquilo ali já desmontou a gente logo no começo, já quebrou. Isso aí, o que é que eu vou ouvir daqui para frente? É melhor desligar logo para não ouvir mais o restante da mensagem. Porque daqui já começou, Deus já deu ali um choque em quem ouviu aquela pregação. Queridos, o irmão ofendido tem que ser com jeito. Não se resolve uma ofensa com ironia. Tem gente que sabe que o outro está ofendido com ele e fica com ironia. Será se é o Espírito Santo que está colocando essa ironia na tua boca? Meu irmão, ou minha irmã. Tem gente que sabe que o outro está ferido com ele, mas a forma dele resolver é com ironia, é com indireta. Paulo sabia que Filemon estava ofendido. Ele vai por baixo: meu amado cooperador, amado Filemon, eu oro por ti, eu lembro-me de ti nas minhas orações. E Paulo tinha orado mesmo, irmão. No final dessa reflexão você vai entender o resultado de tudo isso aqui. Paulo tinha orado. Você precisa conversar com alguém? Você precisa conversar com alguém? Vá para a oração. Você acha aquela pessoa difícil? Ore por ela. E a gente tem uma mania de não gostar de pessoas que parecem com a gente. Tenha muito cuidado quando você se incomodar com alguém. Talvez essa pessoa parece muito com você. Talvez ela seja um retrato seu. Talvez ela seja um retrato seu. Paulo continua dizendo. Vamos ler. Versículo 7. Tive grande alegria e consolação do teu amor, da tua caridade. Porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo está dizendo assim: tu já fez coisa aí na tua cidade que edificou
os teus vizinhos, os crentes que te conhecem, o coração deles se reanimou para continuar servindo a Deus por causa de ti. Irmão, uma pessoa que faz um mal para nós, se você der uma olhadinha, ela já fez um bem para você, irmão. Ela já te ajudou. Fica lembrando só do mal, não. Vamos ler o versículo de número 11. Já lemos o 10 no início da ministração, vamos ler o 11 e o 12 e partir para a conclusão. Paulo diz assim: o qual, noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil, e eu te tornei a enviá-lo. Versículo 12: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo diz assim: recebe, como se tu estivesse recebendo o meu coração. Como é que você lida com os novos convertidos na igreja? Como é que nós lidamos com as pessoas que inclusive já conhecemos os seus pecados lá do negócio que a gente fez? A pessoa nos passou a perna, nos tratou mal, quem sabe era colega de noitada, e você sabe dos pecados. Essa pessoa chega para a igreja. Tem gente que recebe com uma expectativa negativa. Ih, esse aí eu sei, isso aí não tem jeito não. Isso aí é casca de bala, isso aí é chave de cadeia, isso aí é problema sério. Como é que você recebe? Paulo olha para o novo convertido, fugitivo, ladrão, escravo, e diz: recebe como se estivesse recebendo o meu coração. Amém ou não amém? Queridos, Deus deu para Paulo uma oportunidade de cuidar de 2 filhos. Não era só Onésimo um filho, Filemão também era um filho. Alguns meses atrás eu ouvi uma pessoa aqui na igreja e vi a decepção no olhar, porque a pessoa queria que eu ficasse do lado dela. Ela tinha suas razões, mas assim como Paulo não podia ficar do lado só de Filemão, só de Onésimo, quem é o pacificador não escolhe lado. Pacificador compreende as partes e tenta reatar a amizade. Existem pessoas que quando nos pedem ajuda, contam alguma coisa, quer logo que você fique do lado. E se você cair, você vai fazer parte da contenda e você não vai fazer parte da solução. Paulo teve a oportunidade de cuidar dos 2 filhos. Onésimo teve a oportunidade de deixar de ser escravo, porque quando ele voltou, ele foi recebido como crente, como salvo, como perdoado, como nova criatura. E agora, ao ser recebido na igreja, se ele servisse uma água, se ele limpasse a sala, se ele ficasse fazendo algum serviço, não era mais por escravo, mas era por ser voluntário na obra de Deus. E Paulo deu uma oportunidade para Filemão perdoar. E eu quero finalizar dizendo que é necessário perdoar. C.S. Lewis, um escritor muito conhecido, ele diz que falar sobre o perdão é muito fácil. O difícil mesmo é perdoar. Você sabia que é bom pregar sobre o perdão? Porque a Bíblia está cheia de textos sobre o perdão. É muito fácil. Nós não estamos precisando, não estamos com dificuldade de encontrar pregadores que preguem sobre o perdão. A dificuldade mesmo é perdoar. É incrível como existem filhos que têm mágoas dos pais. Eu tenho tomado informações a respeito de filhos com problemas não resolvidos há décadas, mas que ainda não perdoaram pai, perdoaram mãe. É incrível como pessoas forçam relacionamento de amizade, de negócios, com desconfiança, porque não foram capazes de perdoar. Sabe qual foi a última oração de Estevão? Atos 7,59. Pai, não lhes impute este pecado. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. O perdão não é fácil. Mas se você quiser ter liberdade espiritual, sabe por que tem gente aí que não tem liberdade espiritual? Para pregar, para cantar, para adorar a Deus.
com ânimo, com vida, é porque existe um problema mal resolvido no passado. Isso lhe trava, lhe impede de viver o fluir da graça de Deus. A mágoa adoece, mas o perdão cura. Pessoas que não conseguem perdoar têm uma queda de desempenho no trabalho, preferem se isolar, estão propensas à irritabilidade, à ansiedade. Existem 3 hormônios que o cérebro libera quando você se agarra com a mágoa. O primeiro é o cortisol. Quando o nosso corpo recebe uma descarga muito alta de cortisol, você dá uma fome desesperada, aumenta o peso, aumenta a pressão arterial, favorece o surgimento de doenças cardíacas. O outro hormônio que a mágoa faz ser liberado no nosso sangue é a adrenalina. A adrenalina em excesso nos dá fortes dores de cabeça, problemas digestivos, distúrbios do sono e todos os demais que eu já citei. A mágoa faz ser liberado no teu sangue uma substância chamada noradrenalina, que gera o transtorno bipolar. Pessoas que não perdoam podem ter uma velhice insuportável, podem ser internados na casa dos 50, 55, 60, tidos como loucos. As mágoas são doses de veneno que nos impedem de viver. E essa carta nos mostra a força do perdão. Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo escreve a carta para aquela igreja dizendo que nós temos que suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, como Deus também nos perdoou. Amém ou não amém? Diga comigo assim: nesta carta a Filemon. Cadê os crentes aqui? Cadê? Você que está assim, com dificuldade de falar, isso é falta de perdão. Fale comigo: nesta carta a Filemon, Paulo nos ensina a resolver um problema sem causar outro. Tem gente que perdoa, entre aspas, na hora do perdão mostra o seu orgulho. Tem gente que perdoa e diz assim: não, eu já perdoei, mas a hora dela vai chegar. Eu perdoei, mas a hora dele vai chegar. E tem gente que sai batendo nas portas. Sai batendo onde tinha madeira em casa. Isso é macumba, irmão. Tem algum macumbeiro aqui? Aceita Jesus. Já. Vou fazer um apelo aqui para você aceitar Jesus como teu Salvador. Eu perdoo, mas a hora dele vai chegar. Tem gente que comemora quando um problema acontece com pessoas que lhe causaram um transtorno, uma dor. Tem gente que comemora, né? A Bíblia diz que nem Deus, a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. E o ímpio fez raiva a Deus a vida toda, mas Deus não se alegra com a morte dele. A força do perdão. Onésimo começou a sua história sendo escravo. Aceitou a Jesus. Voltou para a sua casa, para a casa do seu patrão, como novo convertido. Foi perdoado. Foi recebido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós não sabemos como Filemon reagiu, mas a história nos ajuda a entender. Ele perdoou. Ele recebeu aquele crente, irmãos. Ele deixou aquele crente se desenvolver. Onésimo se desenvolveu na fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que Deus trabalha nos bastidores para nos honrar publicamente. Você acredita nisso? Você acredita que enquanto nós estamos aqui na igreja, nesse culto de quarta-feira, Deus está trabalhando nos bastidores da nossa história para prover o socorro que nós precisamos? Quantos aqui acreditam que Deus está trabalhando nos bastidores? Deus trabalhou nos bastidores. Onésimo foi recebido. Onésimo foi reintegrado.
Eu vou lhe dar aqui uma informação histórica e aqui eu finalizo. No ano 110 da era cristã. Qual ano? Havia um mestre, um líder na igreja, e ele escreveu uma carta a um outro pastor, a um outro bispo, um bispo chamado Inácio. Escreveu uma carta a um outro líder. Essa carta foi encontrada pelos estudiosos. Esse outro líder era bispo da igreja de Éfeso. Sabe quem era esse bispo que recebeu esta carta? Era Onésimo. Onésimo se tornou bispo da mais importante igreja da Ásia Menor, da igreja de Éfeso. Eu gostaria de dizer para você nesta noite: perdoe, porque a força do perdão é uma bênção para você, mas é uma bênção para a pessoa que está sendo perdoada também. É a oportunidade dela crescer, dela avançar, dela ser feliz, dela alçar voos. Deus nos perdoou, o tanto que nós já o ofendemos, mas Ele graciosamente nos perdoou. Oh, aleluia. Aquele jovem escravo se tornou bispo de uma das maiores igrejas da sua época, porque Deus permitiu que ele fosse alvo da força do perdão. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo teu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, se tiver alguém aqui detido, prisioneiro, se as algemas estão no teu coração, oh glória, eu preciso te dizer isso esta noite. Se você tem alguma pendência mal resolvida nesta área, o bondoso Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite para te tratar, segundo a sua vontade e o poder da sua palavra. Você está em um ambiente de cura. Você pode levantar a sua mão. Você pode levantar a sua mão. Você pode adorar a Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a queda de todo sentimento, toda força que milita contra a saúde, contra a liberdade, contra a presença de Deus nesta vida. Caia por terra, porque este ambiente é um ambiente onde reina a presença gloriosa de Deus. É uma necessidade, não é uma opção. Perdoar não é opção. Perdoar não é um sentimento. Ah, pastor, eu vou orar e se eu sentir de Deus, eu perdoo. Você está enganado, você não sabe o que é ser crente. Perdoar não é sentimento. Ah, eu não estou sentindo que eu devo perdoar ele. Eu não estou sentindo que é a hora. Perdoar não é sentimento, irmão. Perdoar é decisão. Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E já vou te dizendo, perdoar não é decisão de ímpio. Perdoar é decisão de salvo. Perdoar é decisão de vencedor. Perdoar é decisão de gente livre. Perdoar é decisão de vencedores.